Olá, meus queridos, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu vim gravar esse vídeo aqui, pois alguns assuntos me incomodaram esses últimos dias e parecem assuntos recorrentes que volta e meia estão permeando o meio cristão, o meio evangélico. E eu gravei esse vídeo para expressar a minha opinião, porque muitas vezes a gente deixa de dar a nossa opinião, a gente deixa de nos expressar, até para evitar um conflito que não vai levar a canto algum. Mas eu decidi então expressar a minha opinião, compartilhar com vocês. Vocês têm todo o direito de concordar, outros de discordar. Mas um assunto bem chato que eu acho recorrente no nosso meio são pessoas que se convertem, que frequentam uma determinada igreja, mas que por motivos extra acabam se desviando, acabam saindo, se desviando do evangelho, e isso é muito chato. Pessoas que saem da igreja por causa de pastores, pessoas que saem da igreja por causa do irmãozinho que fofocou, pessoas que saem da igreja por causa que os jovens não se dedicam na obra. Eu acho interessante, irmãos, a colocação que eu ouvi esses dias de um pastor, que ele dizia assim: certo jovem procurou um pastor dizendo que ele queria sair da igreja, porque as irmãs viviam fofocando uma da outra, viviam fazendo intrigas entre elas, os obreiros viviam murmurando, os jovens ficavam mexendo no celular durante as pregações. Então esse jovem falou: não quero ficar aqui, eu não quero isso para mim, então eu vou sair da igreja. Aí o pastor olhou para ele e falou assim: meu querido, eu vou fazer um desafio com você. Se ao final desse desafio eu vou lhe fazer algumas perguntas e aí você pode sair da igreja. Aí ele perguntou: e qual é o desafio? Eu falei: não, eu vou pedir para você encher um copo com água e dar 3 voltas na igreja. E depois disso eu lhe faço algumas perguntas e você pode sair. Aí o jovem fala: só isso? Ele: é, só isso. E então o jovem corre para realizar logo o desafio. Ele vai, enche o copo com água, enche bastante o copo mesmo, e então ele começa a andar na igreja. Deu uma volta, deu 2, deu 3. No final da 3ª volta ele vai lá e fala com o pastor. E detalhe, ele deveria dar essas voltas sem derramar uma gota de água, mesmo com o copo bem cheio. Aí ele vai lá e fala com o pastor: pastor, eu dei as 3 voltas, não derramei a água, então agora eu posso ir. Aí o pastor vai lá e pergunta para ele: e durante essas 3 voltas, você viu algum jovem mexendo no celular durante a ministração? Aí ele disse: não. Você viu alguma senhora falando mal uma da outra? Aí ele disse: não. Você viu algum obreiro murmurando? E ele novamente respondeu: não. Exatamente, você não viu nada disso porque você estava olhando para o copo para não derramar a água. Então, da mesma forma, se você estiver aqui dentro e estiver olhando para Jesus Cristo, você não vai ver nada disso. As pessoas, elas têm procurado as igrejas não porque elas querem Jesus Cristo, não porque elas querem negar a elas mesmas. Elas estão pensando que dentro da igreja só existem pessoas santas, que dentro da igreja existem pessoas como se essas pessoas fossem o próprio Jesus Cristo. Não, parem de olhar para o homem, parem de olhar para as pessoas, porque o homem fere, o homem mata, o homem magoa. Olha para Jesus Cristo. Não foi o pastor que deu a vida por você, não foi o líder de jovens que deu a vida por você, não foi o irmãozinho da igreja que deu a vida por você, não, foi Jesus Cristo. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que morresse, e que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para que você está olhando para o homem, se Deus deu foi seu Filho, que Deus deu foi Jesus Cristo para morrer por você? E você está olhando para o homem, saindo da igreja por causa do homem? A igreja não é do homem. A igreja é de Jesus Cristo, o Senhor que veio e padeceu numa cruz por você. O outro ponto que eu tenho achado muito chato é mais para os crentes, para os cristãos. Eles têm desistido de pregar o evangelho, eles têm desistido de levar as boas novas, porque acham que é chegado o reino de Cristo. É verdade,
está às portas já, a vinda do reino de Jesus Cristo. O arrebatamento está aí. A Bíblia diz que aqueles que puderem, que analisem os sinais, e os sinais estão aí claros e evidentes, como nunca foram. Mas não é profético que nós devemos desistir. É profético que Jesus virá, é profético que haverá falsos profetas, é profético que nos últimos dias o evangelho será mais duro, mais difícil de pregar. Mas não é profético que devemos desistir, não. Não é profético que nossa geração é falida, não. Não é profético que nós somos derrotados, não. Pelo contrário, nos últimos dias é que a igreja tem que insistir na pregação. Nos últimos dias é que a igreja tem que se dedicar na pregação. Nos últimos dias é que a igreja tem que voltar aos seus princípios. Pensando nesse assunto, o Senhor me levou a 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 5, que diz o seguinte: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta o sofrimento e faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Paulo, nos seus últimos anos de vida, estava escrevendo a Timóteo, encorajando-o a pregar o evangelho e alertando a ele que chegará o tempo em que as pessoas não ouvirão as boas novas, que chegará o tempo em que as pessoas não estarão interessadas em ouvir sobre Jesus Cristo e, ao contrário disso, se agarrarão a mitos e lendas, reunirão mestres e doutores segundo as suas próprias vontades, seus próprios interesses, porque Jesus Cristo incomoda, porque Jesus Cristo não é mais bom para eles. Mas Paulo não diz para que Timóteo desista, Paulo não diz para que Timóteo pare, pelo contrário, é tempo de pregar a tempo e fora de tempo, ou seja, pregar dentro das igrejas e fora das igrejas, pregar a todo o tempo, pregar com a sua própria vida. É essa a necessidade que temos hoje. Não somos a geração caída, não. Somos a geração do avivamento, somos a geração que vai povoar os céus, saqueando o inferno, que vai apontar o dedo para o pecado, que vai trazer esta nação de volta aos trilhos. Nossa nação está perturbada, nossa nação está deturpada, nossa nação está se perdendo em suas concupiscências, em suas paixões. E nós somos a geração futura, nós somos a geração que pode mudar essa situação. Se nós não mudarmos os nossos valores, os nossos conceitos, o nosso entendimento a partir de agora, se nós não voltarmos à Bíblia, se nós não voltarmos a pregar a verdade, realmente as coisas só vão piorar. Mas a própria Bíblia nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então por que o mundo vai prevalecer? O mundo ele não é mais forte do que o inferno. Entenda, Jesus está nos convocando. Jesus, nesses últimos dias, está procurando eu, você, pessoas comuns, pessoas simples, convocando-os para pregar o Evangelho. Porque a sua igreja está adormecida. Na parábola das 10 virgens, o Senhor diz que as 10 virgens, tanto as loucas como as prudentes, adormeceram. Assim ele indica para a igreja que as igrejas irão adormecer. Quando ele fala que à meia-noite ouviu-se um clamor, ele está nos dizendo que à meia-noite, ou seja, que na hora exata, ele irá convocar vozes para pregar a palavra. Ele não quer pessoas que estejam em palcos, ele não quer pessoas na televisão, ele não quer pessoas que sejam famosos, não. Ele quer simplesmente vozes dispostas a pregar a verdade e a dizer que ele vive, que ele reina e que ele veio para buscar a sua igreja. Amados irmãos, essa é a minha opinião. Vocês têm, como eu disse, você tem direito de concordar e de discordar. Mas eu espero que vocês ouçam e entendam, assim como eu, que é tempo de se despertar, é tempo de se avivar, é tempo de profetizar, de falar novas línguas, de batizar com o Espírito Santo, é tempo de buscar a face do Deus vivo.
É chegada a hora de pregarmos um evangelho puro, de pregarmos um evangelho verdadeiro como tem que ser. Se você já se converteu, então busca a presença do Espírito para pregar o Evangelho. Se você está desviado, é tempo de voltar, porque se você está desviado e tem o mínimo de conhecimento de Bíblia, você sabe, você conhece o tempo e você tem a noção de que Jesus está voltando. E se você, que ainda não é cristão, tem o desejo de conhecer isso, tudo que eu falei para vocês, arrumem uma Bíblia. Comecem a ler. Eu não peço a você que você pertença a essa religião ou aquela religião. Não. Leia a Bíblia. E depois me diga o que você achou. Que a paz de Cristo esteja com todos. Até a próxima.